Em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, a Marinha dos Estados Unidos teria conduzido um experimento secreto. O objetivo era tornar um navio de guerra invisível aos radares inimigos. Mas algo deu terrivelmente errado. Segundo os relatos, o navio não ficou apenas invisível aos radares, ele desapareceu. Literalmente, diante dos olhos de todos. E quando reapareceu, os marinheiros a bordo nunca mais foram os mesmos. Essa é a história do Experimento Filadélfia, um dos casos mais controversos e perturbadores envolvendo ciência, governo e segredos militares. E até hoje, ninguém sabe com certeza onde termina a verdade e onde começa o mistério. Estamos em outubro de 1943. O mundo está em guerra. A Marinha Americana enfrenta um problema grave. Os submarinos alemães estão afundando navios aliados no Atlântico a uma velocidade assustadora. A tecnologia de radar e torpedos dos alemães era avançada, e os Estados Unidos precisavam de uma solução. Qualquer solução, mesmo que parecesse impossível. Foi nesse contexto que, segundo os relatos, nasceu um projeto ultra-secreto. A ideia era usar campos eletromagnéticos extremamente poderosos para tornar um navio invisível. Não apenas aos radares, mas à própria luz. Invisibilidade total. O navio escolhido foi o USS Eldridge, um contratorpedo da Marinha Americana, atracado no estaleiro naval da Filadélfia. O que supostamente aconteceu naquele dia é algo que desafia qualquer explicação racional. Quando os geradores foram ativados, um campo eletromagnético intenso envolveu o navio. Uma névoa verde começou a se formar ao redor do casco. A princípio, parecia que o experimento estava funcionando. O navio começou a ficar difuso, borrado, como se estivesse se dissolvendo no ar. E então, simplesmente desapareceu. O USS Eldridge sumiu do estaleiro da Filadélfia, não apenas dos radares, mas da vista de todos que estavam ali. E aqui é onde a história se torna verdadeiramente perturbadora. Segundo testemunhos, o navio não apenas desapareceu da Filadélfia, ele reapareceu a mais de 300 quilômetros de distância, em Norfolk, na Virgínia. Testemunhas no porto de Norfolk teriam visto o USS Eldridge materializar-se na água durante alguns segundos. Um navio inteiro, surgindo do nada, e depois desaparecendo novamente. Instantes depois, o USS Eldridge reapareceu no estaleiro da Filadélfia, de volta ao ponto original, como se tivesse sido teletransportado. Mas o que encontraram a bordo do navio foi muito pior do que qualquer falha técnica. Os marinheiros estavam em estado de choque. Alguns vomitavam sem parar. Outros estavam completamente desorientados. Alguns não sabiam onde estavam, não sabiam quanto tempo havia passado, não conseguiam distinguir o que era real. E os relatos mais perturbadores falam de algo que parece impossível. Alguns marinheiros teriam sido encontrados fundidos com a estrutura do navio. Partes de seus corpos estariam incorporadas ao metal, como se a matéria humana e a matéria do navio tivessem se misturado durante o processo. Braços dentro de paredes de aço, corpos atravessando o convés, homens vivos, presos dentro da estrutura do navio. A história do Experimento Filadélfia se tornou pública décadas depois e começou de uma forma inusitada. Em 1955, um homem chamado Carl Allen enviou cartas a um escritor e pesquisador chamado Morris Jessup. Jessup havia publicado um livro sobre fenômenos inexplicáveis e tecnologias avançadas. Nas cartas, Allen afirmava ter sido testemunha ocular do experimento. Dizia ter visto o navio desaparecer, dizia ter visto os efeitos nos marinheiros e afirmava que o governo americano havia encoberto tudo.
As cartas eram detalhadas, mas também eram confusas, com erros de escrita, mudanças de estilo e afirmações difíceis de verificar. Muitos consideraram Ellen um fantasioso, mas outros levaram suas palavras a sério. E a história se espalhou. A Marinha dos Estados Unidos sempre negou que o experimento Filadélfia tenha acontecido. Em comunicados oficiais, afirmaram que nenhum experimento de invisibilidade foi realizado com o USS Eldridge. Registros mostram que o navio estava em serviço normal durante o período em questão. E veteranos que serviram no Eldridge negaram ter participado de qualquer experiência em comum. Caso encerrado? Não exatamente. Porque existem elementos que mantêm a dúvida viva. Primeiro, o contexto. Durante a Segunda Guerra, os Estados Unidos realmente investiram em projetos secretos de tecnologia militar. O Projeto Manhattan, que desenvolveu a bomba atômica, foi mantido em sigilo absoluto por anos. Se conseguiram esconder a construção de uma arma nuclear, seria tão impossível esconder um experimento em um estalheiro naval? Segundo, Nikola Tesla. Alguns pesquisadores associam o experimento Filadélfia às teorias de Tesla sobre campos eletromagnéticos e energia. Tesla era fascinado pela possibilidade de manipular a matéria através de frequências e supostamente teria colaborado com a Marinha Americana em projetos de pesquisa antes de sua morte em janeiro de 1943, poucos meses antes do suposto experimento. Coincidência? A ciência convencional rejeita a possibilidade de teletransporte de um navio inteiro. Não há base teórica conhecida que sustente a ideia de que campos eletromagnéticos possam tornar um objeto visível invisível, muito menos teletransportá-lo. E a ideia de corpos humanos fundidos ao metal contradiz tudo o que se conhece sobre física da matéria. Para a comunidade científica, a história é ficção, uma lenda urbana nascida de cartas confusas e imaginação fértil. Mas então, por que essa história persiste? Por que, depois de mais de 80 anos, as pessoas continuam falando sobre o experimento Filadélfia? Talvez porque o governo tem um histórico comprovado de experimentos secretos com seres humanos. O projeto MK-Ultra, que testou o controle mental em cidadãos sem consentimento, foi real. Os experimentos com radiação em soldados e civis, documentados pela própria Comissão de Energia Atômica, foram reais. Quando um governo admite ter feito coisas que pareciam impossíveis, fica difícil descartar completamente o que ainda não admitiu. O USS Eldridge foi desativado após a guerra, vendido para a Marinha Grega em 1951. Renomeado e serviu por mais algumas décadas antes de ser desmontado. Se o navio guardava algum segredo nos seus compartimentos de metal, esse segredo foi destruído junto com ele. O experimento Filadélfia continua sendo uma das histórias mais debatidas entre pesquisadores de mistérios e conspirações. Não porque existam provas irrefutáveis, mas porque não existem respostas satisfatórias. A Marinha nega. Os registros oficiais contradizem os relatos, mas os relatos são detalhados demais para serem simplesmente inventados. E o contexto histórico é fértil demais para ser ignorado. No final, o que torna esse caso tão fascinante não é saber se o navio realmente desapareceu. É a pergunta que fica: o que um governo é capaz de fazer em segredo durante uma guerra? Até onde a ciência pode ir quando não há limites éticos? E quantos experimentos existem por aí sobre os quais simplesmente nunca ouvimos falar? O USS Eldridge pode ter sido apenas um navio comum, ou pode ter sido o cenário de algo que nunca deveria ter acontecido. A verdade é que não sabemos, e talvez nunca saibamos. Porque se o experimento Filadélfia realmente aconteceu, as respostas estão trancadas em algum lugar onde nenhum de nós pode acessar. O que você acha? O experimento Filadélfia foi real? Uma lenda urbana?
ou algo entre os dois? Deixe sua teoria nos comentários, porque até hoje essa história não tem uma conclusão definitiva.